Bem, esse aqui é o que eu proponho. 7 etapas, começando com a definição do problema. Essas 7 etapas são mais genéricas possíveis, tá? Tanto para a investigação qualitativa quanto para a investigação quantitativa. Ela é um modelo que não está esmiuçado. Cada uma dessas etapas tem uma lista gigante de tarefas para ser feitas. Tá? Definição do problema, o mais geral, que implica em todos os paradigmas e em todas as naturezas em pesquisa, é questões de pesquisa ou questões de investigação e objetivos. Tá? Hipótese. Por que não hipótese? Porque hipótese, na minha opinião, se você encontrar autores da década de 80, 90, e mesmo dos inícios do ano 2000, você vai encontrar livros de investigação qualitativa querendo que você defina a hipótese. Eu acho que hipótese é um termo, é uma questão de linguagem agora, porque os conceitos em si, o pensamento que está por trás, o significado que está por trás não é divergente, tá? Está muito ligado, o termo hipótese está muito ligado a teste hipotético, que é uma ferramenta estatística muito boa, tá? Hipótese experimental, hipótese nula, hipótese zero, essas coisas todas. Mas na investigação qualitativa, por exemplo, nós não costumamos modernamente definir hipóteses, mas sempre definimos questões de investigação, questões de pesquisa, né? E objetivo. Então, isso é transversal a qualquer paradigma e é transversal a qualquer natureza de investigação. Depois, revisão da literatura, fundamentação teórica. Existem outros termos que os livros usam, mas esses são os mais comuns, tá? Estou utilizando aqui. O tal movimento pendular existe entre essas duas etapas, não é? Você tem um movimento pendular que sai daqui e entra aqui. Esse movimento pendular tem a ver com como a literatura que você lê influencia as questões formuladas e reformuladas e como as questões influenciam qual é o tipo de literatura, não é? Qual de referencial teórico de leitura que você vai agregar no seu processo. Existe esse movimento pendular aqui e existem vários movimentos pendulares ao longo do processo. Inclusive, na hora de recolha de dados, eu posso perceber que os dados recolhidos não foram suficientes. Então, pode haver um movimento pendular ainda maior entre esta etapa e a reformulação ou adaptação das questões de pesquisa. Pode acontecer? Não é incomum, acontece. A gente procura evitar isso ao máximo, porque isso causa transtorno no nosso cronograma, ok? Isso precisa ser bem esclarecido. Depois, revisão da literatura, desenho de pesquisa, a famosa metodologia. Aqui eu penso no problema, aqui eu penso nas fundamentações teóricas, aqui eu penso qual é o caminho, metodologia, método é o caminho, o estudo do caminho, do processo, e aí eu penso num desenho para esse caminho, tá? Esse desenho de investigação nas ciências humanas sociais, na educação, na sociologia, na enfermagem, na administração de empresas, ele é feito sob medida, tá? Existem caminhos que muita gente trilha, existe, né? Existem as pistas, mas existe fora de pistas, em caminhos criativos. Tudo isso depende de quê? Esse desenho metodológico depende da questão de investigação. Eu costumo dizer que existem perguntas de investigação que chamam, não é? Quase que apelam um desenho hipotético, dedutivo, quantitativo, experimental ou quase experimental. Então, dependendo da questão de investigação, dos objetivos de investigação, isso vai influenciar o paradigma também. Existe uma ligação nisso também. Tá? Depois vem a recolha de dados e depois vem o processo de análise, escrita de resultados e a publicação. Isso aqui poderia ser uma etapa só, né? Escrita de resultados e publicação. Mas essa dimensão da publicação é tão forte hoje que eu estou dando ênfase nisso. Não dá para fazer o processo de pesquisa sem esse fechamento aqui
na publicação. Você não fez a sua dissertação de mestrado, ficou só na repositório de dissertações, é uma publicação, com baixo impacto. Tá? Você tem que publicar em revistas, síntese do teu trabalho, apontando para a dissertação, naturalmente, citando-a, mas o processo de pesquisa, na minha opinião, o processo de investigação só é consumado plenamente quando você publica, quando você submete a pares científicos. Tá? A sua dissertação, a sua tese vai ser submetida a pares científicos, mas as revistas é outro fórum de validação científica. Tá?